Shalom! Tudo bem com você? Estamos de volta com mais um estudo na comunidade cristã Radavar. Na carta endereçada à igreja que está na cidade de Sardes, no Apocalipse, o Cristo repreende uma atitude que era muito comum, a de achar que já está tudo bem resolvido. No livro do Apocalipse, Sardes tem o perfil, a igreja, né? Tem o perfil de uma igreja que estava morta, mas acreditava que estava viva, porque vivia apenas na aparência, na força de seus braços e não se mantinha fiel à palavra. Na realidade, ela se mostrava bem por fora, mas por dentro estava muito, mas muito deteriorada. Nós vamos falar um pouco sobre a carta à igreja de Sardes neste estudo. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado seja a glória do teu santo nome. Nós agradecemos, Pai, por estarmos aqui neste estudo, Senhor Deus, agradecemos pela vida de cada irmão e irmã que vai assistir a esse estudo. Abençoa, Senhor Deus, este tempo, abençoa, Pai, o nosso estudo, para que tudo seja feito, Senhor Deus, para a honra e glória do Senhor. Nós agradecemos, Pai, por esta oportunidade de ouro e consagramos a Ti. Amém. Amém. Maravilha! Maravilha. Então, assim, ó, como as outras igrejas mencionadas no Apocalipse, Sardes também ficava na região da atual Turquia, né, Ásia Menor, como é chamado também, e ficava aproximadamente 80 quilômetros de Esmirna. Ela era também uma cidade rica, poderosa, famosa por ter um rei rico, né, com uma riqueza imensa. De uma forma geral, ela ficava, né, a gente pode falar assim sobre a sua geografia, ela ficava em um lugar alto, como um penhasco, próximo a um penhasco, né? Quase inacessível, deixando a cidade confiante dessa geografia protetora. Mas mesmo assim ela cedeu a conquistas com o passar do tempo. Né? Como as demais cidades, né, Sardes não existe hoje em dia, embora tenha se mantido como um importante sítio arqueológico e também destino turístico. E com ela, né, também não existe a igreja que levava o seu nome. Né? No primeiro versículo da carta, no capítulo 3 de Apocalipse, nós lemos: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Então o Cristo ele já vai no ponto, né? Para Sardes, o Cristo se apresenta como o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Como em Éfeso, nós já falamos sobre o estudo, né, na carta de Éfeso, não deixa de ser uma referência a menorá, ao candelabro, né, com os 7 castiçais, que acesos representavam os 7 Espíritos de Deus, como referido em Isaías 11. A menorá aqui representada no tabernáculo, né, que foi construído no deserto como um modelo do tabernáculo celestial. Né? Moisés viu o tabernáculo celestial, Deus mostrou para ele, né, para que ele fizesse esse modelo na terra. Né? O que tem os 7 Espíritos certamente tem a vida em si, e a luz do eterno Deus está nele. Né? Como a palavra Sardes, a palavra em si, não o nome da cidade, né? A palavra Sardes, que dá o nome à cidade, significa aquele que brilha, compreendemos a referência tanto aos espíritos quanto à luz e às estrelas, porque o brilho, na realidade, ele tem que vir de Deus. E como o Cristo se identifica como aquele que tem a vida em si, ele aponta para uma igreja que se diz viva, mas na realidade não está. Ou seja, como era uma igreja que, por se preocupar muito, né, com a sua própria imagem, ela dava mais atenção aos que os outros pensavam dela. Por dentro ela estava morta, mas se apresentava como uma igreja viva, né? Lembrando ali as palavras do próprio Cristo em Mateus 15:8, que dizia assim, ó, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. De certa forma, essa palavra repete Isaías 29:13, que traz: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Isaías aqui é cirúrgico, né? Porque parece que isso não acontece hoje em dia, né?
mandamentos de homens. Muita coisa é mandamento humano, é mandamento de homens, e a palavra de Deus ela é renegada a segundo plano. Isso aí é terrível. Nós precisamos ter a palavra de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Porque nem só de pão vive o homem, mas daquilo que sai da boca de Deus, não da boca do homem, né? Em Sardes, tudo parecia certo por fora, mas por dentro estava tudo errado. Sardes era a igreja que vivia de aparência. Dá pra gente perceber isso aí, né? Uma igreja de sucesso, que apresenta um ministério vivo, mas ela é seca em seu interior. Uma igreja pomposa, sem a realidade da vida, né? Uma igreja sem compromisso. Era uma igreja rica, de certa forma, sabe? Como a própria cidade. A cidade também era rica. Mas ela deixou a vigilância da palavra, a vigilância da vida espiritual para viver uma espiritualidade externa, sem fé verdadeira. Né? Nem a própria igreja tinha consciência, eu creio nisso, de que estava morta e vazia por dentro. Sardes é como se fosse assim, ela já se acostumou com aquilo ali. Então ela não percebe o ambiente que ela se encontra, o ambiente que ela mesma gerou para si. Sardes, nesse sentido, é uma igreja cheia de joio, né, que não tem fruto, não ama o próximo, não abençoa, não pratica a caridade, não perdoa e vive uma vida no pecado. Mas está lá, na frente, participando dos cultos, dos shows, né, enganando nas reuniões, talvez até mesmo iludida com o próprio brilho. E nesse sentido, ela se apresenta na prática um conceito que a gente vê em Gênesis 1, 2, quando diz que a terra era sem forma e vazia. Então ela representa isso aí, ela é uma igreja sem forma e vazia. É uma igreja formal, ela não tem aquela forma do corpo de Cristo, ela está ali, sem saber o que fazer, não tem nenhum lugar próprio dela. Né? Ser vazia implica não ter propósitos firmes, esclarecidos, propósitos de Deus na sua vida. Né? Uma igreja sem sentido, sem nexo, sem propósito e, portanto, como já dissemos, vazia. Uma igreja vazia. O vazio interior, ele acontece quando não se tem propósito. Quem está vazio não tem o reino em si. Sardes não precisava de cultos, reuniões, atividades. Muitas igrejas são, vamos falar assim, ativistas, né? Arranja atividade todo dia da semana para os membros. Mas não é isso, né? Não precisa de shows gospel, como se tem muito comum hoje em dia também. Mas ela precisava de arrependimento, que a recolocasse nos caminhos do Senhor. Verdadeiro arrependimento, né? Tchuvá. O verdadeiro arrependimento, aquele que traz, né, para o caminho do Senhor. Ela achava que ela estava, mas ela não estava nos caminhos do Senhor. Isso é terrível, terrível. A pessoa se engana, né, para viver e continuar vivendo enganada, porque se cair na realidade, ela mesma pode ficar aterrorizada. Hoje em dia, Sardes é uma igreja sem intenções. Olha que coisa, sem ânimo, sem coração, né, em chamas, sem envolvimento, meramente mecânica, sem amor, como Éfeso. Éfeso era uma igreja, né, que abandonou o primeiro amor. Né? É uma igreja que tem muito brilho, né, ostentação, fama, ouro, prata, muitas coisas fúteis, estereótipos, muita aparência, que tentam dizer que o poder do Espírito Santo está com ela, mas na realidade ela está morta espiritualmente. Né? Isso é terrível. O Cristo alerta a igreja para, né, na carta para que ela fosse vigilante. Em Apocalipse 3, versículo 2. Como diz, né? Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha só que coisa. Imagine lá no final o Cristo virar e falar para a igreja assim, ó, eu não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Meu Deus, isso é terrível, terrível. Com isso, as atitudes que a igreja estava tomando poderiam, na realidade, ser corrigidas e abandonadas a fim de que pudesse retomar os caminhos do Senhor. Né? Esse é um ponto sério. Essa atitude implicava, com certeza, deixar de lado
as falcatruas da igreja que quer aparecer, por trás está cheio de tramas, corrupções, né? Mas não tem um mínimo de vida interior que valha com Deus, uma vida interior, uma vida com Deus. Não tem. Uma igreja que brilha normalmente está às voltas com a soberba, que a coloca acima das demais. Embora, na realidade, ela esteja mais baixa do que a mais simples das igrejas que são obedientes ao Senhor. Às vezes a gente vê aquela igrejinha ali no cantinho, né? Tá naquele bairro, lá na cidade, lá, bem tranquila, pequenininha, as pessoas tão simples que vão lá e são honestas, são corretas no seu modo de vida, simples, humildes, mas corretas e obedientes à palavra do Senhor. Aquela igreja, ela tem muito mais o Espírito, tem muito mais do que a outra, que é enorme, pomposa, está lotada, no entanto, é só de aparência. Nós temos que render a essa afirmação, porque é uma grande verdade. O Cristo também orienta a confirmar esses restantes, né? Aqueles que ficaram, mas que na realidade poderiam, né? Eles estavam para morrer com a maioria da igreja, mas ainda tem uma chance ali, né? Naquela igreja, em Sardes. Eles teriam uma chance. Muitos estavam cegos pelo brilho da igreja, pelas pompas que ela carregava, enquanto outros, apesar de se envolverem com essa atitude nefasta, ainda tinham oportunidade de arrependimento. É nesse ponto que o Cristo toca. Confirma aqueles, né? É isso que ele fala, confirma. Apesar de terem essa oportunidade, suas obras não foram encontradas perfeitas aos olhos de Deus. Todos eles. Mas alguns têm ainda a oportunidade de se redimirem e retornar aos caminhos do Senhor, enquanto outros, aparentemente, pelo que nós vimos ali, aparentemente não tem salvação, né? Esse é o ponto fundamental aqui. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. No versículo 3, capítulo 3, né? Apocalipse 3, o Cristo apresenta o único caminho possível para a salvação daqueles que ainda têm alguma chance. Ele diz assim, lá em Apocalipse 3:3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Olha só. E guarda-o e arrepende-te. Está aqui a ordem de arrependimento. É praticamente para todas as igrejas ele fala isso. Vamos falar assim, né? Diferente. Para todo o corpo, para toda a igreja, o Cristo fala, arrependa-se. Isso é sério, gente. As pessoas brincam com esse conceito e em muitas ocasiões eu creio até que banalizam o conceito de arrependimento. Ah, vou voltar para a igreja, me arrependi. Não, não. Deus esquadrinha o seu coração. E esse é um ponto fundamental, né? E aí ele continua, né? Vou repetir aqui. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O Cristo deixa isso bem claro nesse versículo. A primeira parte tem relação com a vigilância que já foi aconselhada anteriormente, né? No versículo 2. Lembra-se da palavra de Deus, que sempre exorta a obediência e ao temor do Senhor, fugindo da estagnação espiritual. Né? Estar nos caminhos do Senhor, estar nos caminhos de Deus e ser obediente tem essa função, manter sempre atentos à palavra de Deus, aprendendo sobre a sua vontade, aprendendo a temer a Deus e a cumprir tudo que as Escrituras dizem para ser feito. Como está em Deuteronômio 31:12. Dá uma lida. E mais um alerta: caso não vigiassem, o próprio Cristo virá sobre eles como um ladrão, pegando de surpresa. E ainda, né, embora as Escrituras não falem, retirando a oportunidade de salvação deles, óbvio. Virá sobre eles como um ladrão, e aí naquela hora, vai dar tempo de buscar óleo para acender? Não vai dar tempo não. Não vai dar tempo, não vai dar tempo de voltar com qualidade, com segurança aos caminhos do Senhor, porque já foi. No entanto, havia em Sardes alguns poucos que se mantiveram obedientes e justos, já comentamos. Mas aqui estão eles de uma maneira muito mais evidente, né? Conforme a palavra do Senhor. Eles se mantiveram. Sobre eles, essa carta diz no versículo 4,
Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ó, que maravilha! Comigo andarão de branco. Esse versículo é muito claro. Vestes sujas, como em Zacarias, né? O profeta Zacarias tem essa visão. Vestes sujas representam o pecado. Aqui, ó, as vestes não foram contaminadas, elas não ficaram sujas. E o Cristo vai caminhar com eles, e eles estarão vestidos de branco. O Cristo sabe quem é quem na igreja, que é dele. Né? Ele fala para Sardes que somente poucas pessoas daquela igreja, né, que seriam dignas de andar com ele, e somente esses poucos que não sujaram as suas vestes. Isso demonstra a importância das obras, dos frutos que cada um tem que resolver por si mesmo. A responsabilidade pelas vestes, né, pelas suas roupas, é de cada um. Quem usa tem que tomar cuidado com a sua roupa, né, com a sua veste. Porque somente quem usa é que pode contaminar ou sujar aquilo que veste em si mesmo. Não basta somente crer, porque tem que cuidar de não sujar, de não contaminar, o que já é em si uma grande responsabilidade. Salta aos olhos, né, as palavras do Cristo. Algumas poucas pessoas, não serão todos, algumas poucas pessoas dessa igreja, dessa porção da igreja que nós podemos identificar com Sardes, é que vai ser salva. Hoje temos milhões de cristãos, mas uma parcela deles se identifica com Sardes. Uma parcela dessa igreja que está aí hoje se identifica com Sardes. O Apocalipse fala disso. Aquilo ali é um tipo, vamos falar assim, é um modelo. E essa igreja existe hoje em dia, está por aí. Tem muito lugar que está realmente vazio, né? E apresenta ali uma roupagem totalmente bonita, né? Suntuosa, mas na realidade é vazia, contaminada, é uma roupa suja e ela é vazia por dentro, sem vida espiritual alguma. Né? De uma congregação ou de uma comunidade que poderia ser numerosa, somente poucos, isso é terrível, somente poucos não se deixaram levar pelo brilho de uma igreja ativista que brilha entre os homens, entre as pessoas, brilha para que todos possam ver, para levar mais gente para lá, mas na realidade ela não consegue fazer nada. Né? A chama não permaneceu acesa, a chama dela, da igreja, não permaneceu acesa no tabernáculo celestial. Não se deixe enganar. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Isso está em Mateus 6:21. Você se preocupa com o que as pessoas pensam de você ou com o que Deus pensa? Tem que escolher. Né? Está interessado no brilho da igreja, mas dispensa o necessário para a sua própria alma? Tudo bem, você precisa trabalhar na sua igreja, mas você, antes de mais nada, você precisa cuidar do seu próprio caminho, dos seus passos. Nós precisamos fazer isso, né? Nós precisamos cuidar dos nossos passos, aquilo que eu faço em primeiro lugar. Né? Aquilo que eu faço, por onde eu vou, o rumo que eu estou tomando, quem eu estou ouvindo. A grande maioria diz que crê em Yeshua, e ainda fala isso, Yeshua, coloca nas músicas, né? E canta, mas na realidade tem roupas sujas, não obedecem, não fazem a vontade do Pai que está nos céus. Isso em Mateus 7:21. Na realidade, um dos propósitos da carta é abrir os olhos para que nós não sejamos Sardes. Isso é importante. Não sejamos. Nós temos essa oportunidade porque a carta fala isso para nós. Não seja Sardes, não haja dessa forma. Sejamos novas criaturas, com vestes limpas e brancas, dignas de quem quer caminhar com o Senhor. Uma igreja morta como Sardes é uma igreja que se basta em si mesma. Ela não anuncia a palavra de Deus. Ela não está em casa, porque os seus membros cumprem o que deve ser feito só no momento do culto, ou nas suas reuniões, ou de suas atividades. Terminou ali, volta para casa outra pessoa, não recebeu nada, age de qualquer jeito, se bobear tem vícios,
tem obras da carne, ela não manifesta o fruto do Espírito. Terrível isso, não é? Bom, e a carta encerra, né? Por fim, no versículo 5, o Cristo aponta a consequência inafastável. No versículo 5 fala assim, ó, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem vestir vestes brancas não terá o nome riscado do livro da vida. O próprio Cristo falou isso aí. Ele fala aqui no livro da vida. Olha que maravilha. Glória a Deus, né? Deus gosta de livros. Desde o passado longínquo da humanidade, os livros reúnem registros, em especial, né, os registros históricos, para a posterior articulação, conforme a necessidade e os seus propósitos. Olha que coisa legal, né? A humanidade gosta de escrever. As escrituras não são diferentes nelas, né? Nós temos isso aí. No caso, né, todos os desdobramentos da vida de uma pessoa que decorrem como consequência da sua própria história, seus altos e baixos, bons e maus momentos, todos eles estão registrados em livros, vamos falar assim, livros espirituais, né, formando uma verdadeira biblioteca espiritual e eterna da vida de uma pessoa. Segundo a Bíblia, isso existe e é chamado livro da vida. Coisa boa. Ter o nome no livro da vida representa uma meta profunda pela vida. Mas não é a vida somente, né? É a vida eterna, aquela que nós vamos viver lá no reino. Porque um dia esse livro será aberto diante do trono do Senhor e perante aqueles que tiveram seus nomes chamados ao julgamento. Quem tiver o nome escrito naquele livro entrará pela porta estreita do reino. Isso está em Mateus 7,14. Enquanto os outros serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20,15. Além de tudo isso, terá o nome confessado diante de Deus e de seus anjos. Glória a Deus! Como disse, a carta termina de forma tradicional, né? No versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois é, essa é a carta à igreja de Sardes, né? É preciso nunca esquecer de que o sangue de Cristo foi derramado por todos nós. Seu corpo foi transpassado e moído por nossas iniquidades. Por isso não podemos sair da palavra que ouvimos e cremos. Ele nos comprou e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Por isso, para reinarmos com Cristo, não podemos cair na armadilha da mornidão. Nós vamos falar disso mais para frente, né, em outro estudo. Não podemos cair na armadilha da mornidão e cuidar de opinião de homens, dos homens, mas unicamente pensarmos em fazer a vontade do Pai que está nos céus. Isso é o mais importante. Vamos cuidar de nossas vestes para que elas não se contaminem nem estejam sujas diante do Senhor. Amém? É isso. Hoje nós falamos sobre a carta no livro de Apocalipse à igreja de Sardes. Esse é o nosso estudo. Uma ótima semana para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, para a honra e glória dele sempre. Em nome de Jesus. Uma ótima semana. Fica com Deus. Shalom.